quero mostrar para vocês quem é o nosso chefe de hoje. Ele, fenomenal, conhecido na cidade dele, na paróquia dele, como Padre Nilson. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje é o chefe Padre Nilson. Não tem lugar nenhum, viu, gente? Chefe Padre Nilson. A chefe que me perdoe aqui, né? Padre, que honra recebê-lo aqui. Obrigado. E olha, gente, esse para nós hoje aqui é um tempo assim de júbilo. Porque Natal é maravilhoso, mas conseguir um padre no período do Natal para estar aqui e ainda fazer uma receita, padre, é um milagre. Esse Quase é um milagre. Milagre da Marina. Não, na verdade, na sexta-feira de manhã eu já venho para cá e hoje ela conseguiu que eu ficasse aqui até um determinado horário, né, que eu preciso voltar. Mas tô meio sem graça aqui. Mas o legal é que aqui é sua casa. Essa obra é sua casa Graças também. a Deus. Né? A gente não tem como não ficar à vontade. Todos nós aqui somos irmãos, somos de uma mesma família e eu fico muito feliz que o senhor esteja aqui para nos ensinar. Agora eu vou contar uma receita que ele faz na paróquia dele. E olha, gente, diga-se de passagem, faz sucesso, hein? Rita, é legal falar isso, principalmente porque tem o canal do YouTube aqui do Mulher.com, porque eu não sou cozinheiro, nada disso, né? Mas aprendi nos vídeos da internet. As coisas que eu faço, eu aprendi assim. Então é importante o que vocês fazem aqui com o trabalho do YouTube, porque ajuda outras pessoas a aprender a fazer e também a ter alguma renda depois com isso. E olha, é uma focaccia, né? As pessoas podem vender, ganhar o seu dinheiro. Na minha igreja. Vende na paróquia? Vende. Olha aí. Eu faço, o pessoal compra, depois de... a focaccia eu uma senhora lá e elas que continuam fazendo. Elas continuam Elas fazendo. já fazem pão doce, pão salgado, pão de milho. Tudo que o senhor fazia e passou a receita para elas. Agora tem um detalhe, se você comprar o padre, ela já é abençoada. Das paroquianas, não. Não fala assim. É brincadeira, gente. Não, elas vendem e eu abençoo no final da missa. Pronto, tá aí, olha. Mas a parte com as brincadeiras, nós vamos na companhia do Padre Nilson hoje aprender a fazer essa focaccia, que eu vou ser sincera, desde o momento que ele me mostrou que eu tô doidinha para experimentar. Bom, assim como o senhor ensina as suas paroquianas, hoje o senhor vai nos ensinar quais são os cuidados, ingredientes, medidas que a gente deve usar para fazer para ficar igual a sua. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu estou acostumado a vir aqui na Rede Século XXI já há muitos anos, mas para pregar, para rezar missa, para cozinhar, é a segunda vez que eu estou vindo. Já fiz um prato argentinas, que também aprendi pela internet. E vim aqui fazer. Então eu tomei, vocês me perdoem. Tá sem graça não. Acho que eu vou conseguir fazer tudo certinho. Padre, se o senhor não fosse padre, eu ia falar, perde a vergonha, padre. Fica sem vergonha, fica sem vergonha. Mas fez sem vergonha no sentido de não ter vergonha, tá bom, gente? Não leva mal. Então vamos lá. Agora pro senhor ficar à vontade. Eu tenho que falar os ingredientes. Brinco, mas é pro senhor se descontrair. Acho que... O que nós vamos precisar? 1 ml de água morna, Tá. Tem que ser morna, não pode ser quente. 1 colher de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento, 2 colheres de sopa de azeite, 300 gramas de farinha, 1 colher de chá de sal e azeitona e alecrim para você pode colocar o que você quiser. Eu já vi até vídeos de pessoas enfeitando, fazendo uma arvorezinha de Natal com alecrim, Olha que legal. enfeitando com flores feitas de cebola, fica tudo muito bonito. Ou seja, a criatividade também. Exatamente. Padre, você falou do fermento, é aquele fermento de pão, então? Fermento de pão, isso. Fermento... metade de um sachêzinho, porque o sachêzinho Isso, vem com 10 gramas, é a metade do sachê. Exatamente. Então, um sachê dá para fazer 2 receitas. Sim. Legal. Com 1 quilo de farinha você consegue fazer 3 focaccias. Sobra lá 100 graminhas, né? Dá pra... Bom, eu tenho feito e não sobra nada. Porque toda vez que eu faço para vender, eu também tenho que fazer para ficar lá em casa, porque o pessoal quer. Aí não sobra. Não sobra. Então, bora começar fazendo Vamos nossa lá. receita. A culinarista olha para lá, viu? A água tem que estar morna, porque para não queimar o fermento? Não matar o fermento. Matar Você o coloca fermento. água quente, o fermento não dá
seu devido banhinho efeito. de bebê? Isso. Geralmente a gente coloca... A pele aguenta a temperatura... Coloca o dedo, Para menos. se aguentar, aí a gente... Quer uma colher, Padre? Eu tenho aqui. Ah, tem aí? Tenho aqui. Se precisar, tá aqui. Depois é o seguinte, depois que a gente coloca aqui o fermento, a água e o açúcar, tem que esperar um pouquinho. Tá. Esperar pelo menos uns 5 minutinhos para ativar aqui o fermento e depois começa o outro processo. Pode depois que ativar o fermento, você coloca a farinha, o sal e o azeite. Dá para mexer com a mão. Eu prefiro fazer com a... É mais rápido. Mas como ela pode... Quem não tem batedeira em casa consegue com fouet ou com uma colher fazer. Tá. Dá bem certo também. Então o que a gente precisa agora é esperar o fermento ativar. Tá, tem que cobrir e deixar fora do geladinho. 5 minutinhos ele já fica bom para fazer. Aí a gente aproveita para conversar um pouquinho, porque o Padre Nilson já está há tantos anos aqui conosco, é um querido de todos nós. Foi por isso que até o chamamos, a Marina o chamou já pensando, né, nesse momento. Faz a focaccia, já fez outras receitas, passou para as paroquianas continuarem a produção, a linha de produção. E já fez artesanato. Então, nós mexemos com a chefe Vivi, com a chefe Inês, agora vamos com a artesã Vivi Prado. Hoje, se eu trocar hoje não, porque as duas... Que eu fiz no tempo da pandemia, nós precisávamos fazer a reforma dos bancos da igreja. Então, eu reproduzi uma cruz. E depois eu fiz essa cruz de resina, que aprendi a trabalhar com a resina. Comecei fazendo de gesso e depois fiz a resina. Reproduzi, fiz uma base de umas 100 cruzes. Aí coloquei outras pessoas também para ajudar a pintar, porque eu não dava conta. Porque a gente precisava do dinheiro para ajudar a pagar a reforma dos bancos. E vendendo os crucifixos, eu consegui pagar a reforma dos bancos. Uau! De todos os bancos de da todos igreja. os bancos. Olha aí, gente! Também junto com o pão. O pão e Pagaram as a reforma peças, dos bancos. Comecei fazendo as peças de gesso, aí depois comecei a fazer de resina. Agora a minha pequena produção lá é tudo de resina, que é mais resistente. Aí eu faço, pinto, utilizo madeira também. A resina pinta também? Pinta também. Então, como o gesso, ela também aceita pintura. É aquela resina mais leitosa, não Isso. é a transparente? Não, ela é transparente, mas aí a gente coloca alguns elementos nela para ela ficar colorida. Ela fica, a que eu uso, ela fica branca porque eu uso calcita. Entendi. Então eu misturo e aí ela fica leitosa, dá para pintar. E ainda está tendo a produção dessas cruzes? Ainda tem. Gente, presta atenção. Se você quer comprar esta cruz do Padre Nilson, que ele produz lá na paróquia dele, tem que entrar em contato com a paróquia. Exatamente. Aí a paróquia despacha para você, só que você paga o despacho. Né? Você paga o correio, porque senão vai onerar para a paróquia. Mas se você quiser esta cruz especial, feita e pintada pelo Padre Nilson, isso vai ajudar na paróquia dele. Mas lembrando, o frete é a cobrar, né, Exatamente. Padre? E aí, além da cruz, tem outras peças também que eu continuei fazendo lá e faz sucesso, o pessoal compra. Eu tô orgulhosa de você. Mas não sou nenhum artesão aqui, né? Tem aqui asprado aqui hoje. Hoje asprado. Tá parecendo dupla sertaneja, não é as Galvão, aqui é asprado hoje. Padre, 5 minutinhos. Antes do senhor mexer aqui, eu tenho uma outra pergunta. O senhor está fazendo como se fosse um pão. A focaccia é uma massa de pão, mas não é o pão. Mas as pessoas têm, os antigos tinham o hábito de respeitar demais o pão. E nem para jogar fora. Endurecia, fazia a farinha e se embolorasse, era um cuidado para jogar fora, colocava em água para dissolver tudo. Por que as pessoas na antiguidade, assim, não muito tempo, mas tinham tanto cuidado com o pão? Né? Não deixava pão caído no chão, jogar fora, não tinha desperdício. E até nem digo tanto na antiguidade também, mas eu aprendi isso na minha casa, né? O pão é sagrado, é a base do alimento de tantas culturas, né?
A gente tem aqui o nosso costume de comer arroz e feijão todo dia, mas em muitos lugares não tem o arroz e feijão. É verdade. O pão está ali no prato todos os dias. É um alimento sagrado. O trigo, na Bíblia a gente encontra tantas referências do cultivo do trigo. É um alimento que faz parte da mesa de todas as pessoas. E imagino que essa questão de ser um pão é um elemento sagrado que não se pode desperdiçar, porque também tem uma ligação com o pão que nós recebemos na comunhão, né? Que à primeira vista é pão na missa, mas deixa de ser pão. E Jesus tantas vezes pegou o pão, multiplicou o pão, abençoou o pão e quando instituiu... E repartiu o pão. Exatamente. E quando instituiu a Eucaristia, tomou o pão e disse, aqui é o pão. E depois que deu a bênção, não é mais pão, é o corpo do Senhor. Então tem essa dimensão de ser algo muito sagrado, né? O alimento por si só e o pão de uma forma mais especial ainda. Então, eu até lembrei disso agora e estou até retomando por causa disso. Porque as novas gerações, né, não aprenderam, né, ou se aprenderam dos pais, dos avós, começam a achar assim, isso é coisa de velho, imagina, isso é coisa do meu avô, da minha avó. E o que nós estamos colocando aqui é algo sério, é algo carinhoso com o pão. Então, se vamos aprender a fazer um pão, a gente vai aprender a valorizar, a respeitar esse pão que é um alimento. E é claro, para nós católicos, é muito mais do que um alimento. E eu penso que eu aprendi com a minha família, não só o pão, mas o alimento em geral, né? A gente não colocaria no prato acima daquilo que a gente poderia comer, porque não pode sobrar, porque o que sobra ali no prato é desperdício, vai fazer falta para alguém. Eu aprendi assim também. Eu também aprendi. Então, você quer comer mais? Então coloque uma quantia. Se você quiser comer mais, coloque um pouco mais, mas não coloque aquilo para sobrar e ter que jogar fora. Repita quantas vezes for necessário, mas põe o quanto você vai comer. Exatamente, para não desperdiçar, porque o alimento é sagrado. Só entre nós dois aqui, mais ninguém. O senhor dá beijinho no pão para jogar fora, quando cai no chão? Não, porque eu não dou. sobra. Eu dou beijinho no pão. Não, eu não faço isso porque lá em casa nem sobra o pão para... Ai, gente, é divertido isso. Mas isso é cultura. Em Minas Gerais, eu acho que não só na minha família, mas muitas outras famílias, e não só em Minas, mas também em muitas famílias pelo Brasil, existe esse respeito ao pão, né? Lembrando, como o padre falou, é um alimento, né? E também a ligação com o pão eucarístico, né? Jesus, os padres hoje, na sequência dessa bênção que lhes é dada, essa autoridade que lhes é dada na transubstanciação, no altar, é o corpo de Cristo. Então, está aqui hoje um pão trazendo aí essa união da família. Na época de Jesus também, na hora da refeição, o pão era partido, era distribuído. E pão é trazer a família junto para comer, não é? Quando a gente vai para a região ali de Israel ou do Egito, é muito comum você ver as pessoas fazendo o pão na beira da rua. Claro, não é esse pão fermentado aqui, aquele pão árabe, pão pita, mas a pessoa fazendo ali mesmo, porque a base Aliás, quando a gente viaja para esse lugar, a gente volta mais fortinho um pouquinho, porque come muito pão. Não está acostumado tanto com a comida, com o tempero de lá, então a gente aproveita e come pão, e come muito pão mesmo. Delícia! Pai, vamos dar uma olhadinha? Já dá para a gente começar aqui. Dá pra gente mostrar como que... Olha, o Valmir vai mostrar para vocês. Só tem que fechar aqui para a culinarista não ver se tá... Mas tá certinho aqui. Acho que tá certinho, né? Já deu uma fermentada, já formou uma espuma e umas bolhas. Eu vou usar, vou misturar um pouquinho aqui e depois eu vou usar a batedeira. Tá. Se eu souber usar ela ali, né? Mas acho que ela vai... O senhor tira de letra, padre. Eu misturo só um pouquinho aqui antes para não fazer um pozinho ali na... Tem um prato que você gosta muito? Que é o seu preferido? Então, eu prefiro sempre arroz e feijão. Todos os dias. E não gosto de comer macarrão. Eu como pão, tudo, mas macarrão, por exemplo, não. O meu favorito é comer arroz e feijão todo dia. E quando você viaja para o exterior, padre, você não sente falta? Bom, eu já... O lugar que eu mais fui foi para os Estados Unidos, mas eu sempre encontro lugar brasileiro, né, para poder então ele fazer já as escolhe refeições. a dedo o país para onde ele vai, justamente porque tem arroz e feijão. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos não por escolha, fui algumas vezes assim para missão mesmo. E aí acabo me encontrando com... Aperta o botão. Para trabalhar com os brasileiros, e aí eu vou nos lugares de comida... Agora o senhor só vai bater. Só vou bater. Eu vou colocar o sal
vou bater um pouquinho aqui. É bem rápido, viu? Na mão também é rápido. Mas eu prefiro na batedeira que cansa menos o braço. Ok, bora lá. Posso bater aqui? E o medo de não dar certo. Vai dar. Gente, é muito rápido. A massa é grudenta assim mesmo. Depois que faz isso aqui, eu coloco para descansar já direto na forma. Eu acho mais prático, mas você pode deixar dentro aqui da vasilha mesmo. Tá. Para deixar crescer. Tem que deixar crescer pelo menos uns 40 minutos no primeiro tempo, né? Ou até dobrar de tamanho. Tá, aqui ele vai crescer por 40 minutos. Isso. Tá. Já mostra a outra aqui? Vamos mostrar. Ele já trouxe, como 40 minutos não pode ser o nosso tempo, ele já vai colocar na forma e vai deixar crescer, né, padre? Isso. Essa aqui nós vamos colocar para crescer. E é tão bonito quando a gente faz e ela cresce. Deixa eu mostrar aqui, porque esse é o grande Então mistério. esse aqui nós vamos cobrir. Isso, vamos cobrir. Eu vou colocar aqui Olha que lindo, gente! uma mágica, né? Olha, ó, eu posso pôr perto? Pode. A mesma quantidade de massa, olha aqui. Dá pra ver a diferença, né? Só que agora, Olha aí. deixa eu colocar um pouquinho de água fria aqui. Nossa, eu tô encantada. Tá lindo, né, chefe? Porque assim, ó, essa aqui a gente vai colocar para crescer, né? Deixa eu pegar essa aqui. Essa a gente vai colocar para crescer. E essa aqui, depois que ela cresce, tem que fazer outra mágica aqui também, né? Ah, é? Você tem que fazer uns furinhos, né? Tem gente que diz que a parte mais gostosa é fazer esses furinhos, só que tem que molhar as pontas do dedo para não grudar. Então, faz uns... Pra não grudar a massa na sua mão? Para não grudar a massa na mão. Ah, tá. Faz uns furinhos aqui. Depois é que você coloca aqui o que você quiser, né? Eu geralmente coloco alecrim e coloco tomate, mas pode colocar Hoje você escolheu a azeitona. Azeitona. Eu coloco azeitona, alecrim e tomate sempre. Mas pode colocar o que quiser. E depois disso põe para assar, depende do forno, né? Pelo menos Aqui vai crescer novamente. Ela vai crescer mais um pouquinho. Tá, então Se tem que der deixar... tempo aqui... Quanto tempo a gente deixa, padre? Mais no total eu deixo 1 hora. Tá. Uns 40 minutos para ela ficar do jeito que ficou aqui. E mais depois, uns 20. Depois que eu coloco... Quando eu tenho que fazer muito, depois que eu faço esse processo aqui, eu já coloco para assar. Mas se eu tenho tempo, eu deixo crescer mais um pouquinho depois que eu coloco a azeitona, o alecrim, o tomate aqui por cima. Então, não tem muito segredo, não. Eu acho que é até muito rápido para fazer, porque os outros pães você tem que usar mais ingredientes, né? Muito mais ingredientes. Esse aqui fica quase que não vai ovo, não vai leite, então quem é vegano, né? Quem não come nada de origem animal, dá bem certo isso aqui. E para mim, para quem é intolerante à lactose, né, tem alergia à caseína, também é ótimo, porque não tem nada de leite aqui. Então, dá tempo da gente deixar crescer um pouco? Deixa. Ou a gente vai não, mas pode deixar esse crescendo, o senhor quer colocar esse aqui sobre? Sim, eu vou pôr a tabuinha aqui em cima, porque ele cresce e vai... Eu tô vendo que vai grudou aqui até. Ah, entendi, vira até isso. Aí o senhor põe um paninho e vai deixar crescer. E ele trouxe um pão... é isso que tá aqui, olha. Essa é uma focaccia, né, que ele já deixou preparadinha aqui. E é ele que vai desenformar, gente. Já tá fria, né? Ele trouxe para ilustrar, mas já tá fria. Gente, é bem facinho desenformar. Primeiro que a forma é antiaderente, né? E depois
Geralmente a gente rega um pouquinho de azeite no fundo aqui da assadeira e fica super fácil desenformar. Mas azul não tem nada a ver com cor de Natal, E depois né? a gente faz assim, né? Essa mágica aqui. Vou pôr aqui, ó. Olha aí. Gente, Prontinho. olha como fica bonito. Olha isso. Tá muito lindo. Eu amei. Sabe que tem algumas pessoas Assim. que, como eu falei, né? Faz ela na forma retangular e faz o enfeite com flores comestíveis, com cebola, com alecrim, faz uma arvorezinha de O Natal. seu tem tomate. Eu quero Tem, esse pedacinho tem com tomate e azeitona. Posso pegar, padre? Pode. Mas se não puder, E já tô depois, cortando, né, gente? O que a gente faz? Quando vai comer, aqui coloca um pouquinho mais de azeite, assim fica muito bom. Ai, que delícia, padre. Padre, eu acho que eu vou deixar pro senhor, ó. Ah, não, peraí, aqui, posso cortar assim? Pode. Eu quero que as pessoas vejam. O bom da TV é que se não tiver bom, a apresentadora fala que tá bom. Não, a apresentadora não fala, não. Se não tá bom, eu fico quieta, mas se tá bom, eu falo. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, gente. Olha aqui. Vou pôr E aí, isso. quando Vai pôr no detalhe ou vai ficar na aberta? Eu vou pôr aqui então, ó. Aí. Bom, faz e não comeu no dia. No outro dia, o que eu faço em casa? Já fiz eu corto ela ao meio, aí eu coloco mais azeite, coloco queijo, e volto pro forno, aí vira uma refeição. Olha aí, gente, que delícia. Olha isso. Tem um pouquinho de azeite aqui. Vamos, eu quero um pouquinho de azeite. Olha isso. Padre Nilson Mota aqui com a gente. Pão se come com a mão, então eu vou destrinchá-lo com a mão mesmo. Que é assim que... Agora, para mim, o segredo é que você usar Massa leve. um trigo de boa qualidade, que não tá tão barato assim, né? E também um azeite de boa qualidade. E que também é muito caro, né? Um azeite de boa qualidade e um trigo de boa qualidade, mas o azeite que tem em casa aí dá para fazer. Mas se usa um azeite de boa qualidade, fica um cheiro muito bom depois de quentinho. Então, o cheiro do alecrim com o azeite fica uma delícia. Gente, eu vou pedir quem que vai mostrar no detalhe? Você, Cezinha? Eu quero mostrar para vocês a massa. Olha como ela fica aerada. Olha aqui, bem aerada. Ela fica macia, olha. Então, o que eu tô falando aqui é sincero. Tá uma massa maravilhosa, levinha. Olha, realmente, essa receita do Padre Nilson arrasou. Que bom. Obrigada. Que bom. Depois ela vai experimentar para falar como Eu vou ficou. convidar o senhor para ficar mais um tempinho com a gente, porque eu quero o senhor conversando conosco também, um pouquinho mais. Gente, e claro, se hoje nós temos o Natan e o Nésio aqui conosco, a gente vai para o intervalo com música